Meu amigo, minha amiga, como é bom poder chegar até você nesse instante e como é bom poder falar com você. Como é bom poder todos os domingos dialogar com você, encontrá-lo, para juntos fazermos uma boa reflexão da Palavra de Deus. Isso mesmo, a Palavra de Deus que é fonte de vida para nós, a Palavra de Deus que nos fortalece, ela nos orienta, ela nos traz um caminho seguro. E eu quero, de forma bem especial, pedir para Deus, neste dia, que alcance o seu coração, lhe trazendo uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra para renovar o seu coração. Para tal, meu amigo e minha amiga, quero convidá-lo a que peçamos juntos a força do Espírito Santo, pois ele é quem nos impulsiona a vivenciarmos o que Deus deseja de nós. Ele é quem nos impulsiona a vivenciarmos a prática do Evangelho. E olhe, é o Espírito Santo que nos traz também esta intimidade maravilhosa com esse Deus que se revela para nós como amor. E o nosso Deus é um Deus que nos ama de forma incomensurável. Olha, o profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, é quem diz: pode a mãe esquecer o filho que gerou no seu ventre? Ainda que esta mulher venha esquecer este menino, eu, todavia, não esquecerei de ti. Isso diz o Senhor para nós. Que neste dia a sua experiência com Deus possa ser renovada e você possa fazer uma experiência maravilhosa da certeza de que Deus é amor e quem ama permanece nesse amor. Pois vamos juntos então fazermos essa experiência do amor de Deus através da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: permite que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Os ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Responderam: podemos. Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo com que eu vou ser batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam bem, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs. Jesus anuncia sua morte como consequência de toda a sua vida. Enquanto isso, Tiago e João sonham com poder, com honrarias, com triunfalismo, suscitando discórdia e competição entre os outros discípulos. Jesus mostra que a única coisa importante para o discípulo é seguir o exemplo dele, servir e não ser servido. Na nova sociedade que Jesus projeta, a autoridade não é o exercício de poder, mas se exprime na entrega de si mesmo para o bem comum. Veja, o evangelista Marcos, com grande habilidade, vai mostrando ao longo do relato evangélico as diferentes compreensões e reações que os ouvintes de Jesus vão manifestando. E nestas mostras incluídas as próprias dos discípulos. Pois bem, reflitamos sobre o que aconteceu com Tiago e João. Marcos já havia anunciado que eles estavam a caminho de Jerusalém e Jesus ia adiante deles. Ouvidas as dúvidas, Jesus recorda que não se trata de uma viagem de recreio à capital. Pela terceira vez anuncia o que lhe acontecerá em Jerusalém. Jesus vai na frente. Nunca um mestre vai na frente simplesmente por ir.
Nunca o mestre vai atrás de seus discípulos. Contudo, o evangelista Marcos sublinha este detalhe não para dar a entender alguma posição privilegiada por Jesus. Prova disso é o que é dito no Evangelho, no versículo 45. A autodefinição de Jesus. Ele vai na frente porque está convencido do que está fazendo. Considera que é o momento de aparecer em Jerusalém, de chegar até onde tem que chegar o seu ministério. E o seu ministério, a base dele é o serviço. Expõe-se que vai adiante e os discípulos se assombram, porque atrás dele iam ainda atormentados pelo medo. Somente depois do final feliz, no dia da ressurreição ou da glorificação de Jesus, aparecem Tiago e João para fazer a reserva dos postos mais importantes no reino que ele inaugurará. No relato do evangelista Marcos, os dois irmãos falam diretamente com o Mestre. Vejam, em outros evangelhos, como o de Mateus, o pedido inusitado é deixado para ser formulado pela mulher de Zebedeu. Qualquer crítica recairia sobre ela. Teria sido ideia dela, a mãe. Qualquer coisa, tirariam o corpo fora e ficariam por isso mesmo, o que nos mostra a pretensão dos dois irmãos. Vejam, o que nos mostra a pretensão destes dois irmãos. Primeiro, que não entendem absolutamente nada do que Jesus quer instaurar. Passam por cima de tudo o que haviam visto e ouvido ao longo do tempo de formação com Jesus. Em segundo lugar, as expectativas deles sobre o reino de Deus. O reinado que Jesus pretende instaurar tem já um modelo preconcebido em suas consciências, a ponto de não permitirem nenhuma modificação, não obstante tudo aquilo em que Jesus tanto insistirá. Terceiro, para eles o modelo do reinado de Deus é uma versão aperfeiçoada dos reinos temporais. Quarto, no reinado de Deus instaurado por Jesus será mantido, ou seja, o mesmo esquema de dominação da relação socioeconômica. Senhores e escravos, ricos e empobrecidos, dominadores e dominados. Quinto, não há compromisso, nem ao menos intenção de envolvimento pessoal na instauração desse reinado. Isso é a competência do chefe. Ele é quem vai arriscar a pele. E eles aproveitariam quem vai beber do cálice que o chefe vai beber. A resposta de Jesus é simples. Esse detalhe não lhe compete. Isso é decisão do Pai. Além disso, recorda-lhes que antes da glorificação é necessário beber o cálice. O lançar-se nas águas não admite recuo. Mais uma vez, Jesus tem aqui de corrigir a visão triunfalista, nacionalista e militarista do messianismo. A nova era inaugurada por Jesus tem de prescindir de qualquer rastro de domínio. Vejam, queridos, ingenuamente, os discípulos pensam que uma mudança de dominador traria vantagens e benefícios pessoais e coletivos. Jesus corrige essa forma de pensar, por melhor que seja quem domina a estrutura como tal. Continua sendo sempre prejudicial. Olhe, Jesus, o Messias, pode ser o próprio Filho de Deus e até ser muito bom, muito santo. Mas se seu reinado seguir o mesmo esquema de dominadores e dominados, senhores e escravos, aí não haverá santidade que valha. Está aí, portanto, a novidade do reino iniciado por Jesus. Seu reinado se exerce a partir do serviço
e do entregar-se em prol dos dominados e dos escravizados pelos poderes temporais. E se quisermos nos aproximarmos da instauração desse reinado de Jesus, não nos resta outra alternativa, senão renunciar todas as estruturas e instâncias onde exercemos domínios e nos pormos a serviço. Essa é a única coisa que pode garantir um pouco de credibilidade num mundo dividido entre dominadores e dominados, entre senhores e servos. Olha, vamos pedir a Jesus que Ele nos leve a escolher sempre o caminho do serviço, feito na gratuidade, feito na predisposição de quem se coloca a serviço e a serviço do reino, a serviço do outro. Olhe, meus irmãos e minhas irmãs, como é perigosa esta visão triunfalista, onde a gente se sujeita a pensar que o reino de Deus é para nos colocar nos lugares de honra simplesmente, sem que nós nos comprometamos com o outro, com a vida em sociedade, sem que nós não nos preocupemos com as necessidades deste mundo. Não caiamos na tentação dos discípulos que ainda, talvez por não entenderem a dinâmica da pregação, do ensino de Jesus, talvez pediram lugares privilegiados para sentar uma à direita e outra à esquerda de Jesus. Jesus é bem categórico e ensina muito bem quando lhes diz, olha, não depende de mim sentar-se à minha direita ou à esquerda, mas uma coisa é necessária, é preciso que vocês bebam do cálice que eu vou beber. Olhe, gosto sempre de lembrar a frase do Padre Zezinho, ninguém nasceu para sofrer, mas a dor nos faz crescer. Isso quer dizer, meus irmãos, que quem deseja fazer a experiência com Jesus precisa passar pela cruz, precisa passar pelos dias difíceis, ou melhor dizendo, pelas exigências do reino. O reino de Deus, ele exige de nós que nós possamos absolver essa consciência e muito mais do que simplesmente pensar numa proposta do reino de Deus acentuada simplesmente pelos interesses próprios, que a gente pense sempre num reino de pessoas que se colocam à disposição para servir. Afinal de contas, como diz a frase popular, quem não vive para servir, não serve para viver, não é verdade? Que o reino de Deus nos ensine esta realidade e nos faça autênticos servidores do reino de Deus, servidores dessa sociedade, servidores que se colocam um à disposição do outro. Que Deus nos inspire para este bom propósito. Olhe, meus irmãos e minhas irmãs, de todo o meu coração, neste dia eu quero lhes dar a bênção, profundamente abençoar você, sua casa, sua família, nesse domingo em que nós estamos reunidos em Divina Pastora, na grande peregrinação à Divina Pastora. Quero pedir a Deus que, junto com os peregrinos que sobem àquela cidade tão bonita aqui no nosso estado de Sergipe, que possamos pedir à mãe que se colocou a serviço, assim que soube que sua prima estava para dar à luz e precisava de ajuda, se colocou logo a caminho, que aprimoremos com ela, que é a primeira missionária, a primeira que se coloca à disposição como serva do Senhor, que com ela a gente aprenda a colocar em prática essa realidade, essa característica do reino de Deus, que é servir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e até o próximo programa.